Olá meus amigos, olá minhas amigas, tudo bem? Aqui é José Melo, aqui do Viver Terapias, do NAR, falando um pouco mais sobre radiestesia e na verdade hoje trazendo um assunto bem inicial, vamos chamar assim, né? Num dos nossos grupos aí de trocas de informações veio a pergunta: e aí José, começamos por onde? Como é que eu começo a trabalhar com radiestesia? Qual é o primeiro passo que eu tenho que fazer, né? Bom, já falamos em alguns vídeos sobre isso, mas evidentemente o teu primeiro passo é ter feito, se possível, um bom curso, presencial ou online, né? Cursos com embasamento, né? Cursos com uma metodologia, cursos que tenham um aprofundamento e um entendimento do que é a radiestesia clássica, a radiestesia básica, porque eu estou falando de radiestesia clássica, né? Eu não estou falando de outras vertentes, porque existem muitas vertentes, né? Existem muitos processos adivinhatórios, né? Como tem em muitas áreas, inclusive, e na radiestesia não é diferente, né? Então, o que acontece quando você se baseia nisto? Você tem que ter um apoio técnico, um apoio mais adequado para isto, né? Então, minimamente, um curso inicial vai te ajudar, por exemplo, a uso de pêndulo, programar um pêndulo, manejar, por exemplo, um aparelho como um dual rode, usar uma bússola e assim por diante, criar um testemunho, né? Que são processos iniciáticos básicos da radiestesia, e sem isso você não consegue ir em frente, você não consegue dar o segundo passo. Mas eu quero só voltar um momento antes disso, né? Antes de você sair medindo, colocando gráfico, você tem que ter o quê? Você tem que ter uma situação, você tem que ter, vamos chamar grosseiramente, de um problema para resolver, né? Você tem que ter alguma coisa nesse sentido. Então você está conversando com alguém, alguém te procurou e essa pessoa vai ter alguma situação, né? Ela quer vender um imóvel, ela quer arranjar uma melhoria no seu relacionamento, na sua vida pessoal, ela quer reorganizar alguma coisa no seu negócio, ela tem um problema de saúde, então ela vai te trazer alguma questão. E a primeira coisa que eu coloco para todos, e serviu muito para mim como escola e serve até hoje, é: procure se ambientar aquilo que você conhece. Procure trabalhar e manusear processos conhecidos seus. Não adianta eu querer medir alguma coisa que eu não tenha a menor noção do que eu esteja fazendo. Por quê? Porque isso vai fazer com que você muito provavelmente incorra em erros, incorra em alguma coisa que você não sabe como fazer, como começar, e por conseguinte você não vai saber como terminar. O pêndulo vai me responder e vai me ajudar tudo. Lembra que eu falei no início que nós estamos falando de radiestesia clássica com embasamento, né? Então, muito cuidado com essas adivinhações que existem, promessas mirabolantes por aí, mas que não vão nos ajudar nesse momento. Nós precisamos de uma coisa um pouco mais pautada, né? Um pouco mais estruturada. Muito bem, se você já é um terapeuta holístico, se você já trabalha com algum tipo de terapia, alguma coisa nesse sentido, algum processo terapêutico, provavelmente você deve ter lá a tua ficha de anamnese, né? A tua ficha de avaliação, onde você vai já entender inicialmente o que nós estamos falando. Você deve ter também, provavelmente, algum tipo de avaliação de chakras, por exemplo, de corpos sutis, de alguma coisa que te ajude a atender essa pessoa em algum formato. E, de novo, vai depender muito da tua formação. Você pode ser alguém que trabalha com homeopatia, você pode ser alguém que trabalha com algum processo corporal, por exemplo, algum tipo de massagem terapêutica, alguma coisa, e você vai conhecer alguma coisa além disso, talvez uma acupuntura, né? Algo nesse sentido, e aí você vai poder utilizar esse tipo de medida. Eu, no caso, por exemplo, tenho aqui uma ficha que vai ter aqui chakras, né? Que vai ter aqui processos emocional, profissional, mental, espiritual, ou seja, eu começo medindo em angstroms, isso, né? Vamos falar agora do biômetro de Bovie, então, ou seja, eu começo a ter embasamento mínimo do que eu vou começar a trabalhar com essa pessoa, com essa situação que ela me trouxe, porque geralmente no nosso trabalho terapêutico é assim: alguém nos traz uma situação que precisa, quer ou gostaria de resolver, e nós vamos ajudá-lo, né? E aí
para preencher esse tipo de ficha, depois dessa conversa, desse entendimento inicial, é claro, nós vamos usar processos como, por exemplo, o biômetro de Bovie, que nós temos vídeos especificamente falando sobre essa utilização, para começar essa medida. Nós vamos usar, por exemplo, réguas, né? Relógios radiestésicos para fazer as medidas do que nós estamos buscando. Se você tem, por exemplo, um processo já um pouco mais evoluído, ou seja, você pode usar pranchas como esses leques, aqui são todos reunidos, eles poderiam ser separados. Eu não quero comprar isso, eu não tenho como... Não, você pode, leques de pesquisa, você pode imprimir com boa qualidade e pode usar normalmente, você não precisa de um material tão elevado assim. Isso existe disponível no mercado, na internet, você encontra isso, né? Para depois, quando você for fazer um tratamento, né, aí você vai trabalhar com decágono, por exemplo, né, para daí você usar o teu testemunho, que você já tem que saber como usar, onde que usa lápis, em que situação que eu posso usar essa canetinha e assim por diante. Aí nós estamos começando a preparar o material para este trabalho. Do decágono, por exemplo, nós temos vídeos específicos do decágono orientando sobre isso. Nós vamos deixar na descrição aqui do vídeo uma mensagem para você poder acessar caso queira, né? Então, voltando, eu preciso então trabalhar preenchendo o que essa pessoa, né, o que veio para mim, a procura para poder entender isso, e depois disso sim eu poderei começar a fazer as mensurações. E daí lembra, puxa, é uma área, é um cenário que eu não conheço, que eu não sei lidar. Eu vou dar um exemplo bem clássico que tem acontecido muito com a gente, essa procura, né? E tem muita gente consciente repassando para quem sabe um pouco mais daquela área. Se eu não sei medir terra, se eu não sei medir imóveis, então eu não vou me envolver com essa área de imóveis. Mas se eu sou um especialista, por exemplo, em alguma parte do corpo humano e vem alguma coisa nesse sentido para mim, eu vou poder lidar melhor e mensurar mais isso. Hoje em dia tem muitas coisas procuradas, por exemplo, sobre a questão de espiritualidade, magia, casas mal assombradas, e tenho ouvido cada coisa assim impressionante. Então tá, eu falei para se basear em livros, em literatura sérias, né? Se você é um autodidata, se você não fez nenhum curso, minimamente tem que ter esse embasamento. Nós estamos falando, por exemplo, de Antônio Rodrigues. Esse é um livro que eu sempre cito, né? Os Novos Gráficos, que é uma referência muito boa de material de qualidade nisso. Tem outros também, mas estou citando um exemplo aqui. Mas aí a pessoa chega para você falando: José Luiz, eu quero radiestesia espiritual, eu vou mexer com símbolos hebraicos, eu vou mexer com outras coisas, estou comprando um pêndulo especial que vão fazer para mim. Então, ou seja, primeira coisa que eu digo para você sobre isso: muito cuidado, né? Por que isso? Você vai mexer com coisas que provavelmente você não conhece. Não, eu sou um ocultista, eu sou um estudioso dessa área, tá? Eu sei lidar, né, com matérias abstratas, eu sei lidar com inteligências extrafísicas, eu sei lidar com isto, eu sei lidar com miasmas, com larvas astrais, eu me especializei, eu estudei para isso, ok? Tá? Até eu vou pegar alguns casos meus aqui e vou passar para ti, tá? Por quê? Porque você sabe do que você está falando. Tá? Talvez você seja, por exemplo, um teólogo, um estudioso, alguma coisa nesse sentido. Vocês estão me entendendo isso? Então, muito cuidado com o que vocês vão mexer se vocês não conhecem. Quem fez Reiki, por exemplo, a primeira recomendação não é: atenda teu filho, teu irmão, tua família, alguém próximo de você, para que você entenda, porque você conhece um pouco mais a energia daquela pessoa, né? Em radiestesia não é diferente. Então comece com aquilo que você conhece. Tá? Use o pêndulo todos os dias, né? Meça coisas, compare coisas, aprenda bastante sobre esse cara aqui. Essa minha aqui está velhinha já, de tanto usar biômetro de Bovie, né? Mede fruta, mede cereal, mede o ambiente da casa, entra numa sala, né, com ela e faz a medição para ver se essa sala está dentro de um ângulo adequado de vitalidade que o biômetro permite. Então, ou seja, são coisas que eu conheço, são coisas que eu entendo. O que eu não entendo eu vou pesquisar, vou procurar entender, vou procurar algum grupo sério de trabalho desse sentido e procurar como é que eu faço, e aí você vai começar essa interação
com a radiestesia, tá? Para depois você ir para gráficos emissores, para depois você ir para teleradiestesia, para emitir coisas à distância. Então comecem do básico, comecem do simples, tá? E daquilo que você conhece, dentro do teu mundo, dentro do teu universo, e com certeza você vai conseguir dar um passo mais firme para depois alçar outros voos e conseguir fazer coisas mais estruturadas. Estamos conversados? Espero que tenha ficado claro o recado em torno disso, tá bom? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Namastê e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.